Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de operações unitárias. Eu sou o professor Maurício e nós temos aí presente os alunos Thales e Andrei. Bom, essa disciplina é uma disciplina categoria 17 no vespertino. Então, nossa aula vai das 17h34, horário de Brasília, é importante, porque essa disciplina também ela vai até Manaus e finaliza 18h58, né, para que a gente possa, então, entrar no horário da noite. Bom, então, semana passada nós já tivemos aula, tá? Eu sei que muitos de vocês não tiveram acesso ao conteúdo, né, e isso aconteceu por quê? Porque a disciplina ela foi lançada e efetivamente para o professor esta semana passada, ali mais ou menos na quinta ou sexta-feira ela foi lançada, e por conta disso, então, não tinha como eu fazer, né, a inclusão do conteúdo, tá? Mas a nossa disciplina já está aqui, já dá para vocês terem a visão do aluno aqui, né? Então, disciplina de Operações Unitárias 1, tá? Então, nós temos aqui o Conhecendo a Disciplina, temos o nosso plano de aula, né? Organize-se para as aulas conforme o calendário. Então, nós temos um calendário aqui apresentando os principais dias, né? Todos aqueles dias que nós vamos ter esses momentos síncronos, tá? Aqui, semana passada, hoje, semana que vem, e assim sucessivamente, todos os nossos encontros. Importante as avaliações, então temos uma entrega hoje que vale 0,1, uma entrega na semana do dia 26 que vale 0,1, depois nós temos o relatório virtual que vai do dia 2 ao dia 9 de setembro, que vale 0,8, e daí nós vamos ter uma objetiva do dia 22 ao dia 29 de setembro. Depois ingressamos no segundo trimestre, né? AP2 valendo 0,2, AP2 valendo 0,3, relatório virtual valendo 1 e objetiva valendo 1,5 lá em novembro, tá? E nós finalizamos, né, com as avaliações presenciais que acontecem aqui no campus, tá? Então, a AS valendo 5 pontos, e para aqueles alunos que têm nota de AP1, AP2 e AS, e não conseguirem atingir a média 6, tem uma avaliação final ainda, né, que acontece no dia, nos períodos pré-agendados. Daí o aluno, um tempo, tá, pessoal? Quando estiver chegando ali, final de outubro, final de outubro, não, início de novembro, a gente vai lembrar vocês, olha, pessoal, vocês têm que fazer as matrículas não, tem que se inscrever lá para poder fazer as provas. Então, a gente dá toda uma orientação para vocês, para que vocês, então, consigam estar fazendo as provas, tá bom? Então, fiquem tranquilos e calmos com relação a isso. Bom, o que mais? Como é que funciona a nossa organização? Tá? Eu já falei isso na aula 1, mas cabe a gente ressaltar. Então, a aula 1 já está aqui, conteúdo da aula 1, os materiais de apoio, a atividade avaliativa valendo 0,1 ponto, né? A postagem até o dia 19, então hoje é dia 12, então tem mais hoje, né? Vai até aí o dia 19 a postagem, e a explicação da aula 1 está aqui. Hoje, então, nós finalizamos o capítulo 1, desculpa, né? E todo o material da nossa aula já está aqui, e à medida que a gente, né, for liberando as atividades, elas vão aparecendo aqui para vocês, tá? Conforme a gente for evoluindo, ok? Toda aula, então, vai ser aula a aula, apresentado o material, conteúdo, aula a aula, e sempre vai ter uma aula
gravada, né, falando sobre o conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, existe um fórum de dúvidas. E aqui existe um fórum de apresentação. Tá? O que é o fórum de apresentação? O fórum de apresentação é literalmente para vocês se apresentarem. Né? O professor já se apresentou. Aí eu gostaria, então, que vocês também fizessem, assim como o Josemar fez. Olha aí, boa noite, sou Josemar, engenheiro ambiental, 62 anos. Olha aí, que bacana, tchê. Oh, que legal, ó. Sensacional. Seja muito bem-vindo. Então, quero conhecer vocês aí, né? Ah, e bem legal a gente poder conhecer um pouquinho a necessidade de vocês, né? E como nós podemos estar ajudando, né, vocês aí ao longo deste semestre. Essa disciplina é uma disciplina semestral, tá bom? Então, por enquanto, a gente tem ali algumas aulas já lançadas, então, semana a semana, a gente vai lançando as aulas para que vocês tenham o conteúdo, tá? E sempre tem uma orientação. E aqui, o aula-aula. E o plano de aula é onde contém todo o conteúdo, como é que vai funcionar as avaliações, né? O que, que vale o quê, qual a pontuação e assim por diante. Então, Thales, Andrei, alguma dúvida? Olha aí, Clayton, eu conheço esse cara aí, tchê. Como é que tá, Clayton? Te puxando, Clayton? Aí, tá me ouvindo, senhor? Agora sim. Então, perfeito. Bah, senhor, não consegui a aula passada porque estava na função da formatura. Tive que trocar o texto de orador algumas vezes. Tranquilo, cara, acontece, sem problema nenhum, tá? Essa disciplina, então, ela tem um horário bem, né, difícil, eu entendo, né, mas sempre vou contar com a presença de vocês. Se vocês não tiverem, também, igual, a aula vai ser, e depois eu vou compartilhar com vocês, né, o link para que vocês possam estar acessando o conteúdo, tá bom? Perfeito. Bora lá, então. Bom, sejam mais uma vez bem-vindos e bora lá, pessoal. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma coisa importante, essa disciplina tem livro, tá? Então, professor, onde é que está o livro da disciplina? Está aqui, ó, livro da disciplina. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Só clicar aqui, ó, e ele vai abrir para vocês, ó. Então, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 capítulos, tá? Então, toda vez que eu for associando, for apresentando, a gente vai tendo aqui uma noção do que a gente vai estar falando, tá bom? Bom, então, aula 2, vamos finalizar, então, o capítulo 1, que é sobre sólidos particulados. Então, assim, lembrando, operações unitárias, tá? O que são essas ditas operações unitárias? São processos, tá, utilizados na indústria, principalmente, tá, para melhorar a qualidade do produto final, aumentar a pureza, tá, realizar troca de calor, otimizar a separação. Então, muitas operações, né, vocês vão estar vendo ao longo da graduação de engenharia química, e essa operações unitárias 1 vai envolver algumas áreas. Então, a gente vai falar de bombas, nós vamos falar de filtração, nós vamos falar de moagem, né, de granulometria, ou seja, a gente vai associar alguns temas que a gente já apresentou na aula 1. Então, eu peço para que vocês acessem a aula 1. A aula 1 foi gravada, então vocês têm lá o conteúdo disponível. É só assistir a aula. É mais ou menos em torno de 1 hora de vídeo, que é esse tempo que a gente fica aqui.
e eu vou passando os slides e vou comentando e vou conversando, tá? Então, na aula passada, ficou uma atividade para vocês estarem fazendo, tá? Que era trabalhar a distribuição granulométrica, né? De forma complementar, a gente tem esse livro aí na nossa biblioteca virtual, Cremasco, tá? Esse livro também tem disponível na forma física nas bibliotecas de Canoas e de Manaus, tá? Então, assim, o pessoal que não gosta muito de trabalhar no formato virtual pode sim estar pegando nas bibliotecas o livro, tá? Fica mais fácil até de vocês manusearem e tudo. Então, assim, o que acontece? Pessoal, o conteúdo que o professor compartilha no livro da disciplina, ele é o mínimo necessário para que vocês tenham sucesso, né, na disciplina. Mas para que vocês tenham sucesso como futuros engenheiros, é importante vocês aprofundarem um pouquinho mais. Então, lá no plano de aula, né, no plano da disciplina, tem também as literaturas complementares. Dentre elas, essa é uma delas, tá? Que é importante que vocês tenham, então, os livros para poderem estar seguindo, tá? Então, o que nós já vimos na aula 1? Né? Então, a gente viu as características dos sólidos. Então, a gente está aplicando, a gente vai querer aplicar operações sobre os sólidos. E vamos lá, engenharia química. Cara, a química, ela vai lidar muito com a matéria, né? E a matéria, ela se apresenta basicamente em 3 estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? Nesse caso, a gente, quando for trabalhar com moagem, com material que vai ter um estado sólido, é importante que a gente entenda algumas características básicas. Então, quando a gente for, por exemplo, utilizar um produto químico ou até mesmo um produto que a gente vai produzir para uso numa padaria, por exemplo, farinha, né? Farinha usa numa padaria. Então, aquela farinha é um sólido particulado, né? Aquele sólido particulado nada mais é do que... O que é um sólido particulado? É uma substância química, no caso orgânica ali da farinha, e que vai ter características, né? E dependendo do tipo de sólido, vai ter um comportamento diferente. E cada sólido vai ter uma aplicação. Se tu me disser, sólido é tudo igual, não. A farinha a gente usa para fazer pão. O cimento a gente usa para fazer, né, concreto, certo? Então, são sólidos na forma de pó, mas que têm aplicações distintas por conta das suas características. Então, um exemplo de características é porosidade, massa específica, morfologia, que é o formato, né, granulometria. E no Cremasco, esses exemplos são muito bem trabalhados. Por exemplo, né, esse exemplo aqui, ele traz a situação de uma silagem de arroz. Tá? Então, assim, nosso país é um país, como a gente ouve muito, é um país agro. Então, quando a gente fala sobre um país agro, a gente tem que pensar no que é agro, né? Sim, agropecuário, daí vai envolver pecuária, vai envolver, né, diferentes tipos de animais, de corte, mas a gente tem toda uma parte agrícola, de plantio, que vai fazer o uso dos defensivos, vai fazer o uso dos fertilizantes, que vai precisar de muita química, mas a gente também está falando daquelas sementes, dos grãos, né, do arroz, do soja. E, por exemplo, este exemplo, trata, né, um trabalho, tá, a respeito de uma caracterização de grãos, né, grãos, no caso de arroz. E esses grãos, então, eles vão carecer de uma análise, tá, das suas características. Para isso, são apresentados dados como massa de amostra, né? E é feito todo um experimento
totalmente virtualizado. Então, assim, ele fala que tu pesa uma quantidade de amostra, tu faz uso do piquenômetro. Para que é o piquenômetro? Para a gente determinar a massa específica, né? Também utiliza um passo a passo, então, que vai nos ajudar a entender como que na prática isso acontece. E a partir disso, ele pede, né, para que se determine a massa específica da água por pignometria, né, massa de água deslocada, que esse passo a passo vai ser trabalhado, então, nesse exemplo aqui. Esse exemplo, volto de novo a dizer, está no livro do Cremasco. E fora toda essa parte prática experimental que nós chamamos de empírico. O que é o empírico? O empírico é quando a gente coloca algo em prática e aquela prática te gera um resultado. Então, quando o meu ensino ele é baseado em experiências vividas, eu vou dar um ensino empírico, que vai ser baseado nas minhas práticas profissionais. E aqui, além da prática, né, gerar resultado, matematicamente é provado que, se nós utilizarmos algoritmos, se nós utilizarmos equações matemáticas para cálculo de área, para cálculo de volume, nós também conseguimos uma proximidade muito grande de resultados. Então, é isso que é apresentado aqui. Tem um passo a passo. Por exemplo, para a gente gerar resultados de massa específica, né? Massa de água deslocada, massa específica do arroz de forma prática. Aqui tem um errinho no livro que a gente acabou corrigindo aqui, né? E aqui nós entramos, então, na parte matemática. Primeiro, determinação do diâmetro da partícula, né? Então, lembrando, um arroz. Então, cada grão de arroz a gente considera como se fosse uma partícula. É óbvio que, se a gente for olhar para o cimento, as partículas de cimento vão ser muito, 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 muito menores que um grão de arroz, tá? Mas existem formas para nós calcularmos isso, certo? Hoje, por exemplo, a gente vai aprender uma técnica, né, onde nós não vamos conseguir medir a partícula com um paquímetro ou com algum instrumento de medição, mas nós vamos utilizar, sim, um outro tipo de ferramenta, que é uma peneira, que tem digamos assim, espaçamentos calibrados que vão permitir que a gente entenda. Bom, se passou por esse buraco, quer dizer que é menor que o buraco. Não passou pelo buraco, quer dizer que é maior, né? Então, vamos ver essas técnicas. Então, aqui mostra como é que se pode determinar o diâmetro da partícula por meio de cálculos. Aqui, considerando o arroz, né, com base na piquenometria, né? Agora, aqui a gente entra, então, considerando o arroz como se fosse um esferoide prolado, né? O que é um esferoide prolado? É bem essa figurinha que eu coloquei aqui, ó, um grão de arroz, tá? Na sequência, então, a gente faz um cálculo de superfície, tá? E daí chegamos a um diâmetro teórico, com base no cálculo de superfície. Aqui a gente chegou a um diâmetro teórico com base no volume. E aqui nós temos um diâmetro prático. Então, vocês viram? A prática me disse que o diâmetro da partícula de um grão de arroz é 0,349 centímetros. Já quando eu utilizo equações matemáticas por meio do cálculo volumétrico do arroz, considerando um volume, né, como um esferoide prolado, nós chegamos a um cálculo de 0,326. E quando nós avaliamos a superfície como um todo desse arroz, nós chegamos ao cálculo de 0,378. Mas vejam, a prática se aproxima muito da teoria, né? E, por último, aqui, a gente faz, então, uma comparação, né, entre os diâmetros práticos e teóricos.
Bom, o exemplo 2, ele entra dentro da distribuição granulométrica, que é aquilo que eu falei para vocês. Aqui nós vamos ter peneiras. Então, as peneiras em casa, vocês vão ver, a atividade que vocês têm que entregar, que vale 0,1 pontos. Ah, professor, é tão pouquinho. É pouquinho. Mas vocês vão ver que vai ter aluno que vai ficar de AF porque faltou 0,1 ponto. Daí vocês vão chegar assim para mim, bah, professor, mas como tu é malvado, tu vai deixar o cara por 0,1 ponto. Não, eu não tenho, não é que eu vou deixar, pessoal. Essa disciplina ela não é presencial. Então, assim, o professor não tem gestão sobre as notas. Você não fez atividade, essa nota ficou 0. Não tem, posso entregar depois? Não. O sistema abre e fecha. Ele não tem como reabrir. Então, por exemplo, perdi, não entreguei. Beleza. Aí, quando tu vai somar tuas notas, lá no final do semestre, faltou, fiquei com 5,9. E agora? Professor, me arredonda e passa. Como é que eu vou arredondar? Tu fez a prova presencial e não atingiu a média. Então, não tem arredondamento nessa disciplina, pessoal. A nota é a nota seca. Então, se vocês têm atividade para entregar, entregue. Então, o que seria um exemplo de peneira? Um exemplo de peneira é um coador. Lembra quando o pessoal não gosta de tomar café com nata, né? Daí pega um coadorzinho daqueles e passa. Então, aquilo é um exemplo de peneira, tá? Então, aqui nós temos uma distribuição. O que é essa distribuição? É a retenção que tem conforme os buracos da peneira. Né? Então, assim, quanto maior for o mesh, tá? Menor vai ser o buraquinho da peneira. Tá? Então, só para vocês entenderem, aqui está em micrômetros. O que nós temos? Um buraco nessa faixa da peneira de 65 mesh a 80 mesh, nós temos um diâmetro médio de 196 micrômetros, ou seja, o mesh 65 é 212 e o 180, e o 80 mesh é 180 micrômetros. Por que a gente tem um valor médio, né, pessoal? Porque era aqui, a amostra é largada aqui em cima. Se ela passou por essa peneira aqui de cima, estão enxergando aí meu mouse? Vou botar um laser aqui. Então, se ela passou por essa peneira de cima, porém ficou retido na peneira de baixo, quer dizer o quê? Que a amostra é menor que a de cima, porque passou, mas ela é maior do que a de baixo. Por isso que a gente tem menos 65 mais 80. Então, isso quer dizer o quê? Que se ela passou, então quer dizer, ela é menor que a de cima, porém ela é maior que a de baixo. Então, como eu sei o tamanho dos buraquinhos, eu sei o tamanho desse buraco aqui, eu vou conseguir enxergar o seguinte, essa partícula, por exemplo, passou por esse buraco, mas aqui nesse buraco ela ficou retida. Então, o diâmetro dessa partícula vai ser, né, menor que esse buraco, porém maior que esse buraco. Então, eu consigo fazer uma projeção de tamanho aproximado, né? E isso é muito útil, principalmente quando eu tenho partículas muito finas. Imagina como vocês iriam conseguir medir o diâmetro de uma partícula de farinha? Seria possível? Difícil, né, pessoal? Ou o diâmetro de uma partícula de café. Conseguiria medir o diâmetro de uma partícula de café, pegar um grãozinho o pó de café, não é o grão, né? O pó de café. Médico, cara, é dificílimo. Então, a gente utiliza as peneiras. Então, o que acontece? Tu larga todos os sólidos aqui em cima e essa peneira vibratória ela fica chacoalhando. E esse processo de vibração faz com que as partículas acabem se deslocando de cima para baixo. Tu larga toda a amostra em cima, tá?
e daí tu vai tendo um perfil. Então, esses percentuais é retenção. Então, por exemplo, 0 ficou retido na primeira peneira, 1,29 entre a primeira e a segunda, 5,93 entre a segunda e a terceira, e assim por diante. Então, é isso que mostra. Então, aqui é o percentual retido e aqui é o inverso. Ou seja, o que é o inverso? Aqui é o que passou. Então, se ficou retido 0, quer dizer que passou 100%. Se aqui reteve 1,29 dos 100%, então é 100 menos 1,29 vai dar 98,78. 1. Então, na segunda peneira vai sair 98,71% da amostra. E daí vai ingressar para a terceira. Ficou retido 5,93. Então, 98,71 menos 5,93 vai dar 92,78. E assim por diante, né? E daí aqui a gente tem como saber mais ou menos o tamanho da partícula. Então, a gente consegue mais ou menos definir. Aproximadamente entre 14, 16, 15, 14. Então, aqui a gente tem os maiores percentuais. Tá vendo? Então, em média, essas partículas elas oscilam de 98 micrômetros até 58 micrômetros. Então, na média, entre 100 e 60, dá 40 mais ou menos, né? Então, bota ali 60 mais 20, em torno de 80. Então, aproximadamente, na média, essas partículas elas vão ser de 70 a 80 micrômetros, na sua grande maioria. Mas é bem digamos assim, desuniforme, porque a gente tem 15, 14, 17, 15 e 14. Então, a gente tem quase 60% da amostra distribuído entre 98 e 58 micrômetros. Né? Então, a gente tem essa distribuição aqui. Então, a gente vê, a maior percentual de distribuição está entre essa faixa aqui, de 50 a 100 micrômetros. Aqui a gente vê, que é onde que tu tem a grande subida, tu atinge quase 100% da amostra, tá vendo aqui, Aqui tu atingiu quase, aqui tu atingiu uns 80 e poucos por cento da amostra. Mas aqui, 50, de 50 até uns 70% da amostra está entre 50 e 100. Certo? Bom, e esse exercício, o 6 ponto... Então, vamos lá. Volto de novo a dizer. O que é engenharia? Engenharia é o seguinte, pessoal. É tu encontrar matematicamente explicações para o que tu comprova de forma prática. Então, a engenharia é muito de tu gerar equações, gerar algoritmos, ou seja, gerar condições matemáticas para que tu consiga explicar operações ou processos industriais. Então, a gente viu uma maneira prática de avaliar a granulometria de uma amostra. E a partir disso, a partir dessa distribuição, nós vamos, então, chegar à definição, por meio desses resultados, para determinar o diâmetro médio. Então, a gente usou, através de peneiras, uma prática para avaliar o diâmetro, né? E aqui, a partir de cálculos, a gente vai também determinar o cálculo do diâmetro médio. Então, o método vai ser de Salter, tá? A gente pode utilizar por meio do cálculo pelo volume das partículas ou pela área de superfície. Então, nós vamos fazer o uso desses dados de retenção e diâmetro médio. Em cima disso, nós aplicamos as equações
né? E chegamos, então, na determinação, né? Então, com base nesses resultados, a gente chega aqui, né, para a parte A, nesse valor de 75,19, usando a equação 6,23, né, nós chegamos ao valor de 65,49, né? Empregando a equação onde leva em consideração a equação 5, nós chegamos a 61,12, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Tá? Diâmetro da partícula com base na equação de Salter. Diâmetro da partícula considerando o volume médio. E diâmetro médio, né, da partícula considerando a área de superfície. Tudo isso daqui, pessoal, está disponível para vocês já lá, ó. Onde está? Aqui. Isso aqui foi uma revisão do TDE da aula 1. Ó. O gabarito já está disponível para vocês. Bom, professor, para que serve o Excel? Cara, eu não conheço engenheiro bem-sucedido, tá? Eu não conheço um engenheiro que seja bem-sucedido que, né, não tenha aprendido a mexer em Excel. Então, se tu quer ser um engenheiro bem-sucedido, tu tem que aprender a mexer em Excel. Ou planilhas de cálculo, tá? Excel eu sei que é marca, tá? Mas o Excel é a ferramenta mais comum que a gente tem nos computadores. Então, assim, aprenda a usar o Excel. Quem não sabe usar Excel tem que buscar essa capacitação, tá? E o professor, então, está ajudando vocês nesse sentido. Então, vocês vão ver que tem toda uma planilha de cálculo. Aqui a gente tem toda a teoria. E eu fiz o quê? Joguei essa teoria aqui dentro. Então, vocês clicam nas células, vocês conseguem enxergar as fórmulas, tá? Pessoal, o Excel ele não é bengala, mas ele te ajuda a estudar. Então, tu pode fazer os cálculos no caderno e rodar no Excel. Daí tu vai ver, pô, no caderno deu tal resultado, no Excel quanto que deu? Deu o mesmo resultado. Isso aqui eu acertei. Fiz o cálculo no caderno, não bateu com o resultado do Excel. Opa, tem algum erro. Aí tu vai ter que investigar. Vai ter que te virar. Pessoal, ser engenheiro é aprender a se virar nas adversidades, tá? Então, assim, a engenharia, ela possibilita, né, dá muitas alternativas de trabalho para nós. Dentre elas, né, é essa capacidade de interpretar, né, fenômenos, interpretar processos, interpretar, né, dados, né, e a partir disso, né, com lógica, né, e com conhecimento químico, gerar respostas, né? E aí vocês vão atuar em várias áreas, seja na indústria de alimentos, seja na indústria química, seja na indústria, né, de fertilizantes, seja em qualquer indústria que faça na indústria farmacêutica, que faça uso de químicos, na parte de tratamento de águas, na parte de tratamento de efluentes, na parte de emissões atmosféricas, na parte ambiental. Então, assim, pessoal, a nossa atuação ela é multifaceta, né? Mas para isso vocês precisam entender a dinâmica, né, dos processos, tá? Então, o que é a atividade que vocês têm aí pendente, tá? Você tem que postar uma foto de vocês fazendo esses exercícios no caderno. Então, cara, é só bater uma foto. Comecei a fazer, bate uma foto. Tic, bati a foto. Tá ali. O caderno, tu fazendo exercício aqui, ó. Bati minha foto. E o outro é um vídeo, tá, de no máximo 1 minuto, realizando uma operação de peneiração, tá, que a gente apresentou aí no início da aula. Tudo isso aí, tá, vai estar valendo, então, esses 0,1 pontos. Onde é que vocês vão fazer essa postagem? Dentro do aula. Aqui, ó.
Ó, tá aberto, tem até o dia 19. Então, como é que tu faz para fazer a postagem? É muito simples, ó, vou ver como aluno. Ó. Tu vem aqui, ó, vai botar um texto, pode mandar um link, pode inserir uma mídia. Né? Então, o que tu vai fazer? A tua foto, tu pode salvar no Drive, né? E o teu vídeo, tu pode salvar no YouTube, ou tu pode salvar na própria memória do teu Drive, e disponibilizar lá, tá? E eu vou avaliar você em cima do que você postou, tá bom? Cara, não tem dificuldade, pessoal. Vocês são alunos do futuro. Vocês têm aula à distância. Eu estou aqui em Canoas e você está em vários lugares do Brasil, né? Quiçá do mundo, tendo internet. Então, a gente precisa se adaptar a essas modernidades. Se vocês tiverem dúvida, coloquem lá no fórum qualquer dificuldade que vocês venham a ter. Galerinha, tranquilo? Podemos continuar? Alguma dúvida? Olha aí. Andrei, tranquilo? Marco? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Thales, tudo certo aí? Então, bora lá, então. Vamos. Tô no meio da Ubra aqui da Farroupilha, mas já vou, professor. Tá tudo certo. Tá, bora lá, então. Eu só tenho uma dúvida. Eu abri o material da aula passada que tu postou lá um Excel certinho, prontinho, igualzinho esse que tu mostrou aí. Isso! Da onde é que a gente tiraria os dados para utilizar ali? E tem um Excel que eu postei que é para ti aprender a fazer. E o outro é o gabarito. Sim, só que a gente não tem de onde tirar os dados, né? Tem sim, os dados eu acabei de apresentar. Os dados eles estão dentro do exercício que a gente trabalhou no capítulo 1 do nosso livro. Que foi da aula passada? Sim, da aula passada. Ah, tá, beleza. Então. Assim, pessoal, as nossas aulas, todas elas têm uma base teórica. Onde é que está a base teórica? Nos capítulos dos livros. Então, hoje a gente está finalizando o capítulo 1. Tá? Então, onde é que está o conteúdo? Dentro do livro. E onde é que está o livro? Dentro do primeiro módulo, Conhecendo a Disciplina. Tá? E daí, no aula a aula, eu vou jogando uma planilha, vou jogando uma atividade que vai ajudando a tu ter mais robustez naquele conteúdo ali. Bom, então, nossa primeira aula foi caracterização de partículas. Bom, agora a gente entendeu, né, que as partículas têm um diâmetro médio. Nós entendemos que, dependendo da substância, elas vão ter uma massa específica diferente, né? Por exemplo, areia e farinha. Eu posso ter a granulometria igual para os dois, só que a areia ela é mais densa do que a farinha de trigo, por exemplo, né? E o que tem a ver a densidade? Tem a ver com a composição química, do arranjo das moléculas, né? O arranjo dos átomos. Então, dependendo desse tipo de arranjo, muda as características, né, finais da matéria. Então, eu vou ter um pó de cimento que é muito mais denso do que um pó de farinha. Daí tem aquela brincadeira, né, que o pessoal diz, né? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Né? Os dois têm o mesmo peso, mas sim, o chumbo ele está concentrado num pequeno volume, enquanto o algodão está disperso num enorme volume. A massa dos dois é igual, porém o volume é diferente. Então, massa dividido pelo volume é a massa específica ou a densidade. Qual é a diferença de densidade para massa específica? Densidade é um termo muito usado em laboratório, mas quando a gente vai para chão de fábrica, quando a gente vai para a indústria, o comum é falar em massa específica. Por quê? Porque a gente está se referindo quilo por metro cúbico. Ou seja, eu tenho uma quantidade de material maior
com relação a um volume de referência maior, né? Já a nível de laboratório é grama por ml, né? Pequenas porções. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Dependendo do tipo de partícula, né? Essas partículas elas podem ser um produto que tu, por exemplo, passou no moinho e está querendo recolher essa partícula para botar dentro de um saco, que nem um saco de farinha, ou um saco de cimento, ou um saco de trigo, ou um saco de arroz. Tu tem que ter um processo para ensacar isso. Ou tu vai ter que fazer isso manualmente. Mas imagina, um caminhão, né? Um caminhão para encher um caminhão de 32 toneladas, uma carreta de 32 toneladas. Se tu tiver que encher na mão cada um dos sacos de cimento, nossa, tu vai demorar dias para encher essa carreta. Então, a gente tem que fazer uma automação disso. Então, a partir disso, nós precisamos fazer uso das operações unitárias. Então, como é que eu vou separar Porque as partículas elas podem ser movimentadas, por exemplo, por fluidos, né? Fluidos gasosos ou líquidos, né? Por exemplo, eu posso deslocar o cimento de um ponto ao outro utilizando ar. Então, eu faço um deslocamento pneumático. Então, como é que eu vou fazer esse dimensionamento? Mas quanto de ar eu preciso soprar? Qual tem que ser a velocidade do ar para mim conseguir deslocar o cimento do ponto A? Então, para isso, eu preciso conhecer a partícula. Por isso que a gente estudou, né? Morfologia, estudamos o tamanho das partículas, tudo isso vai ser fundamental para nós entendermos como separar, né? E os métodos de separação pode ser centrífugo, gravitacional ou por meio de ciclones, tá? Então, uma centrífuga, que é um exemplo de uma centrífuga industrial, utilizada, por exemplo, para separar o lodo da água. Quando tu faz o tratamento, por exemplo, da água potável, né, tu puxa, capta a água do rio, essa água vem do rio, tu dosa os produtos, né, os coagulantes separam a sujeira da água. Então, o que acontece? O que é sólido vai ser mais denso, vai para o fundo, e daí tu vai concentrando aquele sólido lá no fundo, né? Como é que tu faz, então, para que esse sólido seja desaguado? Tu pode utilizar um processo envolvendo uma centrífuga, né? Essa centrífuga tem vários modelos, mas o princípio de funcionamento é um só, tá? Os ciclones é outro exemplo, né? E o fluido nem sempre vai ser ar, ele pode ser um fluido líquido também. Tudo vai depender do que tu quer separar. Então, aqui é um exemplo de ciclones. Então, o que a gente tem? Ó? O fluido com as partículas, né? Então, tu tem uma redução de velocidade a partir do momento que tu proporciona, né, essa, digamos assim, esse tangenciamento do fluxo nessas paredes. Então, tem vários modelos aí, né? E o outro, por meio aí de... Imagina aquela peneira que a gente viu, né, de laboratório, só que aqui de forma industrial, né? Então, separando em diferentes diâmetros. Daí tu seleciona. Por exemplo, esse diâmetro maior está muito grande, então volta para o moinho, moe mais e assim por diante. Tá? O sistema enlutreador é um sistema, né, que também vai selecionar o material pelo tamanho de partícula. Tá? Olha só, um decantador. Ó, isso aqui é muito parecido com o que a gente tem no tratamento de água. Então, tu tem um fluxo, né, de material entrando, né, uma retenção, aqui onde tu tem a velocidade, né, a maior concentração de sólidos no início do processo e uma menor concentração de sólidos lá no final do processo. Então, tu vê, todo o fluxo estava nesse cano. Então, tu tem uma pequena área e uma velocidade. Área vezes velocidade, ó, botando aqui no quadro. Ó. Quando eu tenho área, ó, metro quadrado, tá? E por essa área
eu tenho uma velocidade, ou seja, metros por segundo vezes a área, o que eu tenho? Vazão, metros cúbicos por segundo, por exemplo. Né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma pequena área no tubo e uma grande área no tanque. Então, quando eu distribuo essa velocidade, que não muda, em uma grande área, né, eu estou... Vejam, a vazão é a mesma, né, mas eu estou alterando a velocidade. Né? A vazão não muda, a vazão ela permanece a mesma. Então, aqui eu tenho uma velocidade extremamente maior, porque a área é menor. Já aqui eu tenho uma velocidade extremamente menor, por quê? Porque a área é extremamente grande. Para manter a vazão, então, é igual. Olha, outro exemplo de decantador, né? Então, toda a dinâmica de separação vai depender do que eu vou apresentar para vocês. Então, a gente vai desenvolver agora, junto com vocês, o conceito, tá? O conceito de partícula, ou seja, quais as forças, né, são exercidas sobre essa partícula. Então, para que eu possa separar a partícula, eu preciso conhecer a velocidade da partícula. Só que para mim conhecer a velocidade da partícula, eu preciso conhecer as forças que atuam sobre a partícula. Lembrem-se, pessoal, a velocidade, né, vezes a aceleração, ou seja, se eu tenho uma variação de velocidade, é força. Tá? Então, ó, nós temos aqui, por exemplo, uma situação de decantação, ou seja, a partícula tende a ir para baixo, por uma questão gravitacional. Então, nessa situação, nós vamos, obviamente, que para a partícula descer, o fluido vai passar no entorno dessa partícula. Né? Então, nós vamos ter forças de campo, forças de sustentação, que tem a ver com a área da partícula. Então, quanto maior for a partícula, mais sustentação ela vai ter. Né? Nós temos as forças de empuxo, né? E, obviamente, as forças de arraste. Tá? E o arraste vai ser diretamente proporcional ao fluido. Né? Então, dentro desse equilíbrio de forças, tá? Que a gente explica cada um deles aqui, para que a gente possa descobrir, então, a velocidade dessa partícula, nós precisamos, então, determinar o seu coeficiente de arraste. Tá? E esse coeficiente de arraste tem a ver com o número de Reynolds. Tá? O que é o número de Reynolds? O Reynolds vai dizer se o fluido está tendo um comportamento turbulento ou laminar. Né? E esse comportamento, né, vai afetar diretamente a influência sobre essa folha. Essa folha não, essa partícula. Vou pegar um exemplo. Se eu pego uma folha e largo uma... Aqui. Se eu largo isso aqui, ó, sem influência do vento, ó, vai ter uma descida tranquila. Agora, com influência do vento, já mudou a trajetória. E dependendo da velocidade do vento, ou seja, da velocidade do fluido no entorno dessa partícula, isso vai descaracterizar completamente o regime de escoamento. Escoamento, né? Aqui é escoamento. Tranquilo, meus amigos. Bom, vamos lá, queridos. Vejam assim, professor, tu está passando um monte de conteúdo. Sim, pessoal, está gravado isso, tanto a aula quanto o que está escrito aqui. O meu foco não é ficar lendo o que está no slide, mas é explicar para vocês o que serve esse slide. Então, esse tipo de escoamento vai determinar qual vai ser o comportamento dessa partícula. Tá?
de forma complementar ao livro da disciplina. Vocês também têm o conteúdo no livro Cremasco. O livro Cremasco foi uma grande inspiração para a gente estar desenvolvendo essa disciplina. Muitos exemplos eles são espelhados no livro do Cremasco, que é a nossa grande referência, e outros serviram de inspiração para a criação de novos exercícios. O professor tem uma característica, tá? Eu sempre me baseio em exercícios padrão Petrobras, tá? Então, assim, eu sempre procuro, né, balizar o conteúdo que eu trabalho com vocês, tá? Dentro das minhas disciplinas, pegando exercícios de concurso, né, da Petrobras para engenheiro químico. Então, qual é que é o objetivo? É nós estabelecermos uma meta, né? Estabelecermos um padrão. Então, assim, saber fazer os exercícios da Petrobras a partir dos conteúdos que a gente trabalha em sala de aula é uma meta. Então, a gente tem esse objetivo. Então, sempre eu vou estar trazendo um exercício Petrobras e mostrando para vocês. Estão vendo? Ó? O que a gente aprende em sala de aula dá para vocês fazerem e passarem nessa prova. Claro. Por que eu dou referências complementares? Cara, uma coisa é tu fazer a aula e estudar para passar na disciplina. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é tu, como um futuro engenheiro, entender, cara, quanto mais eu souber isso, mais completo eu vou ser. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me propor a estudar fora de hora, eu tenho que me propor a debruçar-me sobre os livros e, ou seja, o que o professor passa em sala de aula, sim, é uma parte do que eu preciso saber, mas para mim ser o cara, eu preciso estudar muito mais. Então, é com esse intuito que eu trago sempre as referências complementares. Então, a gente vê aqui, né, pessoal, ó, o coeficiente, né, o que é o CD? Volto lá no início, a gente está falando do coeficiente de arraste. Então, vejam, maior será o arraste, o CD maior, ó, maior será o arraste, quanto menor for a velocidade do fluido. Agora, quando eu tiver um fluido, né, uma elevada turbulência, eu vou ter um arraste menor. E aqui eu tenho um comportamento de esfera. Para que serve isso? Porque a partir desse dado de arraste, eu vou conseguir, então, determinar a minha velocidade terminal. Então, tem vários exemplos de aplicação. Tá? O que são esses vários modelos matemáticos? Eles servem, pessoal, para que a gente possa tornar previsível matematicamente o comportamento de uma partícula. Lembre-se, a engenharia ela não quer que tu faça só experimento. Não, tu vai fazer um experimento, vai tirar dados. E depois tu vai tentar equações matemáticas que traduzam aquilo ali para quê? Para te poder fugir da prática. Tu quer ficar fazendo prática, vai fazer química, porque lá os caras vão para o laboratório e vão ficar fazendo, né, várias experiências. Agora, o engenheiro ele quer velocidade, quer produtividade. Ele quer fazer experiência, sim, mas ele tem foco em produção. Então, para isso, ele precisa de algoritmos, para isso, ele precisa de equações. Então, o cálculo da velocidade terminal vai depender da determinação do coeficiente de arraste. Tá? Bom, a velocidade terminal, então, nós vamos utilizar a determinação do número de Reynolds, tá? Que vai pegar massa específica, o diâmetro da partícula. Entenderam por que a gente estava calculando o diâmetro das partículas? Né? A velocidade terminal, a gente vai precisar saber da velocidade terminal e da massa específica do fluido. Tá? Vamos precisar saber do coeficiente de arraste. Note que para o cálculo de coeficiente de arraste, nós precisamos da massa específica da partícula e do fluido. O diâmetro da partícula, a gravidade, massa específica da partícula e a velocidade terminal. Né? Tendo esses dados, né, a gente consegue, então,
obter, né, o entendimento com relação a qual é a velocidade da partícula. Bom, vamos lá, pessoal. Se eu soprar devagar, vocês viram? Eu estava soprando, mas vocês viram que passou reto? Ó, ó, de novo. De novo. Ó, de novo. Por que eu não estou conseguindo deslocar? Porque a velocidade do meu ar está insuficiente. Agora, ó, por que eu consegui deslocar? Porque a velocidade terminal da minha partícula foi inferior à velocidade do ar que eu estava deslocando. Então, para mim poder movimentar as partículas, eu preciso saber a velocidade da partícula. Vamos supor, a velocidade da partícula é 5. Então, quer dizer que o meu ar vai ter que ter uma velocidade superior a 5 para que eu consiga deslocar ele. Então, eu preciso deslocar cimento do pavilhão 1 por 2. Eu vou usar ar. O que eu preciso saber? A velocidade terminal da partícula. E isso depende do tamanho da partícula. Então, eu determino a granulometria do cimento, determino a massa específica do cimento, eu pego os dados tabelados para o ar e faço o cálculo da velocidade terminal. Então, com base nessas informações, a gente chega, então, nessa determinação. Obviamente que nós podemos utilizar o coeficiente de arraste, né, calculado ou tabelado. Daí isso fica a nosso critério. Esse símbolo aqui significa esfericidade, obviamente. A gente sempre tem que buscar um modelo, né? Então, assim, se tudo fosse esfera, se toda partícula fosse esférica, o comportamento seria muito mais fácil de tu. Mas olha como é que é a minha partícula, olha o formato dessa minha partícula. Não é uma esfera. Se eu já mudo ela para uma esfera, ou mais próximo de uma esfera, o comportamento já muda, né? Então, é isso que significa esses símbolos de φ aqui, tá? Então, aqui é a esfericidade da partícula. É mais ou menos assim. Quantos por cento essa partícula se aproxima de uma esfera? Quantos por cento essa partícula se aproxima de uma esfera e assim por diante, tá? Bueno, aqui o visual, né, das partículas, aqui é a partícula e o fluido no entorno dela, tá? E daí o que fica então para vocês? Estamos aí nos aproximando já do final. Fica para vocês terminarem aquele exercício da aula 1, tá? Fica para vocês terminarem a leitura da parte 1 do capítulo. Nós terminamos o capítulo 1 iniciando com caracterização das partículas e entendendo a importância da determinação da velocidade terminal. A partir dessa compreensão sobre a partícula sólida, na capítulo 2 a gente vai começar a aplicar esse entendimento sobre partículas nas operações unitárias, né, de separação dessas partículas, tá? Então, fica um exercício aqui para vocês fazerem. Obtenha a velocidade de uma partícula esférica de água que apresenta massa específica de 1 grama por centímetro cúbico e diâmetro igual a 5 milímetros, que cai do céu a 20 graus. Olha os dados do ar. E fico aberto a dúvidas, questionamentos, tá? Eu vou parar agora a gravação e daí quem estiver presente, se quiser tirar alguma dúvida, a gente fica aqui a todo ouvidos.